Salve! Fala aí, turminha. Sétimo ano, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Todo mundo em paz? Naquela quarentena marota? Estudando? Eu espero que sim, apesar que a gente sabe que tá difícil, né? Mas eu acho que vocês estão sim, pessoal. Eu espero, tá bom? Galerinha, é o seguinte, ó. Uma novidade para vocês, viu? A live vai rolar, tá? Do nosso café literário, né? Vai acontecer, tá bom? Do livro desse bimestre. Vou mandar para vocês no Connect. Já conversei com a Tati, já alinhei a semana que nós vamos fazer isso. Vai ser em formato de live, tá bom? Nas segundas e terças-feiras, tá? Vocês provavelmente ficarão deixa eu ver, terça, eu acho. Se confirmar, mas eu vou mandar tudo bonitinho, tá? Pelo Connect, vocês vão receber as mensagens, tudo ok. No lugar de uma aula como essa do YouTube, vocês terão, então, a gente terá uma live, beleza? Pelo Zoom, como se fosse um plantão, só que é uma aula onde eu vou falar dos livros, a gente toma um café e tranquilo, beleza? Então, vai ser obrigatório, todo mundo tem que participar, beleza, pessoal? Vamos agora dar adiantamento com o nosso conteúdo, tá bom, pessoal? Deixa eu aqui experimentar a tela, peraí. Beleza, foi. Opa, mas não era esse aqui não, aqui. Bom, galerinha, é o seguinte, ó. Nós vimos várias coisinhas até agora, então. A gente viu sobre fato e opinião, foi a última coisa que a gente falou, lembra? Aí eu trouxe para vocês toda uma questão da reflexão, que é importante a gente tomar cuidado para não confundir o que é fato, o que é opinião, tá bom? A gente tem situações que são fatídicas, aquilo é fato. E você não pode contestar um fato com a sua opinião, você tem que contestar a sua um fato com outro fato, ok? Opinião contradiz com outra opinião, aí ok. Então, dei uma aula sobre isso, expliquei todo esse contexto para vocês. A gente toma todo cuidado quanto a isso, tá bom? Hoje, eu vou trazer um outro assunto para vocês, que é bem simples, é bem tranquilo, mas é um conceito de ideia central, tá bom? O que é uma ideia central, então, professor? Ideia central, galerinha, todo texto ele vai possuir isso, ok? Toda escrita, toda vez que o cara produz algo, você escreve alguma coisa, seja um poema, uma prosa, um conto, um romance, tem uma ideia central, tá, em cima daquilo, ou seja, uma ideia principal. No texto dissertativo, que é um texto que a gente vai aprender no ano que vem, que é um texto muito cobrado nos vestibulares, no Enem, esse tipo de texto aqui, ele possui um tema. Esse tema vai fomentar a ideia central, por exemplo, tá bom? Aí eu estou aproveitando aqui para explicar para vocês a diferença de tema e título, que é muito importante, tá bom? Tema, pessoal, é o assunto principal, é aquilo que vai ser abordado. Então, olha só, galerinha, hoje nós vamos falar sobre prevenções contra o Covid-19, tá? Métodos preventivos. Esse é o tema. Então, tudo que eu vou falar ali vai ser embasado nesse tema, em cima disso, de prevenção, de se as pessoas estão fazendo ou não a prevenção correta, métodos, aplicações, tempo que tem que ser feito, tudo isso. O tema é esse, ok? E o título é diferente. O título, pessoal, é uma coisa que tem nos textos, obviamente, e geralmente ele tem uma função de chamar a atenção. Tá? Por isso que o título ele vem às vezes em negrito, uma letra de forma maior, destacado, como é o caso de jornais, que é para chamar a atenção do leitor, falar, nossa, olha que título interessante. Então ele tem que ser uma coisa bem chamativa, tá? Com o intuito que faça o interlocutor ir lá, ler o texto e tudo mais, se informar, querer saber o que é aquilo, tá bom? Isso não é uma regra, tá? A gente tem textos comuns, é um título normal, igual é a escrita. Mas é importante entendermos essa diferença. O tema é tudo que vai discorrer no texto, né? A base, o norte, ou a base dos assuntos que serão abordados. E o título é simplesmente uma mera estética, faz parte do contexto estrutural de um texto. Beleza? Bom, pegando tudo isso que eu falei, pessoal, e esse norte é como ideia central, peguem a apostila de vocês, na página 14, o professor vai ler um texto com vocês e a gente vai poder, de uma forma mais prática, entender o que é isso, tá bom? Então, vamos lá, turminha. É esse texto aqui, eu tinha aberto aqui. E é muito interessante o assunto que vai trazer esse texto também, tá bom? Conheça a nomofobia, o medo de ficar longe do celular. Olha só, como eu falei, o título vocês veem que ele está em negrito, ele está em maior, numa forma maior, tem todo esse intuito aí de chamar a atenção.
Aqui, inclusive, ele faz uma divisão nesse livro do conceito estrutural, né? Então, a gente tem o título, a gente tem o subtítulo. No caso aqui é porque é uma notícia, tá, pessoal, que a gente vai ver. Aí a notícia tem as características, o lead, né, que é as principais informações, e a estrutura final, né, o comentário pessoal, em algumas vezes tem, às vezes não, tá bom? Então não se atrelem muito a isso. Vamos lá. Pesquisas recentes indicam que smartphones cada vez com mais funcionalidades podem causar dependência e outros transtornos em usuários assíduos. Olha só que interessante. Ou seja, já está virando uma doença. Com o olhar disperso, as mãos suadas, dificuldade de conversar e uma ansiedade evidente em cada movimento do corpo. Thaís Souza desabafou. Não aguento mais, preciso dele. Olha isso. O pedido angustiado da estudante de 17 anos, feito enquanto conversava com o ZH, poderia ser comparado a de um dependente de drogas, mas vinha de alguém que estava a apenas 5 minutos distante do smartphone. Ainda que pareça exagerado, ou exagero, né? Esse tipo de reação não é incomum entre crianças, adolescentes e adultos. Eles são o que muitos especialistas batizam de vítimas da dependência digital e teriam o que a ciência diz por ser, sim, um tipo de vício. Olha só, vocês passam por isso, pessoal? Alguém já ficou com a mão suada, tremendo, não vê a hora de pegar o celular? Toma cuidado, hein? Pode ser aí que você está enquadrado nessa doença aqui, ó. No caso dos smartphones, o fenômeno já ganhou até nome próprio, nomofobia. O termo vem da expressão no mobile, fobia, e se refere ao mal-estar ou ansiedade apresentados quando essas pessoas não estão com seus celulares. A definição foi cunhada há alguns anos na Inglaterra, após uma pesquisa na empresa Secure Evony, mostrar que 66% dos ingleses sofriam do medo de perder ou estar longe de seus telefones celulares. Então, olha só, vindo daquilo que o professor falou, pessoal, ideia central, qual que é a ideia principal desse texto aqui? Muito fácil, né? Trazer o quê, pessoal? A informação que o celular, os mecanismos digitais, né, o uso excessivo de smartphones, celulares, tablets, pode causar uma dependência, pode causar uma doença que já está sendo comprovado. Olha só que interessante, né? Aí aqui, pessoal, eu não vou terminar de ler, eu quero que vocês terminem. Ele faz toda uma leitura, tá bom? Trazendo informações, análise de como que essa pesquisa foi feita, tá bom? Esse texto continua aqui. E aí é uma coisa interessante que ele faz essa parte aqui, ó. Convergência tecnológica, né? Ele vai trazer aqui uma informação de pesquisas também atreladas em 2012 na França, aqui no caso, né, entre adolescentes, 15, 19 anos, de comportamento, tá? Psicológico que ele vai influenciar. Então ele vai trazer também, além dessa dependência, aspectos de mudanças psicológicas que os adolescentes vão ter, ou que as pessoas que por muito tempo convivendo com isso atrelam, como excesso de raiva, angústia, tristeza, vários problemas nesse sentido. Olha só que doideira, né? Então, eu peço que vocês terminem de ler aqui. Aqui ele traz também toda uma questão do aspecto físico, né, mental, que eu já falei para vocês, e vale essa reflexão, tá bom? De tudo isso que foi atrelado, né? Aqui, ele continua, e é que eu queria ver com vocês, tá bom? Que são esses sinais de dependência. Eu quero que vocês perguntem se vocês não estão passando por isso, hein? Ansiedade, irritabilidade quando está longe do aparelho, necessidade de aumentar o tempo gasto com o smartphone, tentativas fracassadas de permanecer longe do dispositivo, perda de interesse em outras atividades, para isso só importa isso, prejuízo acadêmico, social ou de saúde, ou seja, escolar no caso aqui, né? Não vive longe do celular, talvez seja a hora de procurar uma ajuda. Sim, se você acha que está vivendo por isso, você deve sim conversar com seu pai, com sua mãe, buscar uma ajuda profissional aí, porque realmente você pode estar enquadrado nessa questão aí dos casos da dependência, ok? E aqui ele dá umas dicas práticas de como que a gente deve evitar, tá bom? Então, procurar atividades que estimulam o convívio social, a saúde, como prática de esportes, evitar o uso do dispositivo em atividades em que é possível priorizar o convívio com familiares. Então, aquela coisa de ficar conversando com mãe e pai pelo celular, gente, esquece, pelo amor de Deus,
tá com eles na mesma casa, no mesmo local, vai conversar pessoalmente, tá bom? Prestar se isso está causando brigas, sabe, avanços, esse tipo de coisa. Ter essa autocrítica é muito difícil, não é uma coisa muito fácil não, turma, mas é uma coisa que a gente tem que ser feita, tá bom? Então, vocês percebam como que a ideia central é justamente essa dependência, esse surgimento dessa doença que esse texto vai trazer. Vocês leiam ele na íntegra aí, tá? Por gentileza. Mas eu quero trazer essa reflexão com vocês, né? Essa interpretação, essa análise desse texto que eu achei muito interessante que a professora de vocês traz, tá bom? Terminando essa leitura, pessoal, aqui tem mais uns dados também, tá bom? Mas aí vem umas atividades. Eu quero que vocês façam essas atividades, tá bom? Aqui, ó. Os exercícios na página 18 a 19, exercícios 1 a 7, e das páginas 21 a 22, exercícios 1 a 3. Vai trazer nesse exercício essa questão da ideia central, né, de um texto, e também são exercícios de interpretação em relação a esse texto aí, né, da tecnologia que a gente viu, dessa doença nova que tem surgido aí para trollar, né, as pessoas, não, mas causam dependência, tá bom? E aí fica essa reflexão, pessoal. O celular é uma coisa muito, muito importante, tá bom? A tecnologia nos usa demais, já falei isso com vocês, mas não pode causar essa nomofobia aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, refletido, compreendido a diferença de tema, título, o que é uma ideia central num texto. Façam as atividades, tá bom? Na próxima aula a gente faz a correção. Com mais informações sobre o que eu falei, nossa live aí, nosso café literário, se atentem ao Connect que nós vamos colocar lá para vocês. Beleza? Forte abraço, 7º ano. Se cuidem, fiquem com Deus e até mais.